Jesus, os pobres, os ricos e as igrejas. É uma pena, quase tragédia, que muitos dos que pregam, cantam e até dão testemunho de fé cristã desvalorizam a parábola fundamental de Lázaro e Epulão. O Lázaro da parábola era o Goel, descrito pelos profetas há cerca de 750 anos a 650 anos antes de Jesus. E o Epulão da palavra era o rico insensível, banqueteador, que nem sequer dava migalhas e sobras ao mendigo faminto à porta dos seus banquetes. A tradição e a tradução da palavra latina para banquete passou a ser a ridicularização do mal rico. Não precisa de mais nada e também não dá nada. Esse tipo de epulão existe. Mas há ricos que merecem ser louvados e há outros que merecem ser denunciados e ridicularizados. Não entendem o significado de riqueza, assim como há pobres que não entendem o sentido de pobreza. Há cidadãos que não entendem por serem ricos ou por serem pobres. Atribuem tudo a Deus, quando grande parte dessas tragédias causadas são por causa deles mesmos. Há o rico ganancioso e há o pobre acomodado. Um não move uma palha para ajudar quem precisa e outro não move um graveto para buscar seu próprio sustento. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do programa Bênção da Manhã, aqui pela Rede Aparecida. E hoje eu quero refletir com você sobre os desígnios do amor de Deus por cada um de nós, pela humanidade. Se nós olharmos a definição de Deus em toda a Bíblia, nós vamos encontrar na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16, que Deus é amor. A essência de Deus é amar. Eu posso dizer que a todo momento, toda a sua ação é por amor. Faz parte da sua essência. A própria criação da humanidade, a nossa criação, Deus nos criou não por necessidade. Deus não precisa de nós. Deus nos criou porque Ele nos ama. Foi por amor. E o seu amor é tão grande por nós que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele também nos criou com essa capacidade para amar. E se olharmos todo o Antigo Testamento, o povo de Israel, a libertação das mãos dos egípcios, a condução pela terra, pelo deserto, o maná, tudo aquilo que Deus fez é ação da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Um Deus que liberta, um Deus que conduz, um Deus que salva, um Deus que alimenta, um Deus que suscita no povo uma promessa que gera esperança. Por isso, durante toda a caminhada no deserto, nós vimos no Antigo Testamento a manifestação desse desígnio do amor de Deus, que cria, que conduz, que liberta, que dá o pão de cada dia. As próprias leis estabelecidas por Deus para o povo de Israel, que nós o conhecemos por Decálogo, também uma manifestação deste amor de Deus. Mas este amor de Deus teve um certo momento que teve que tomar um rosto. O Papa Francisco, ele dizia que Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. Jesus é o rosto do amor de Deus. A experiência do povo do Antigo Testamento de Deus é uma experiência de amizade. Agora não, o amor se encarnou. A encarnação do Verbo, Jesus Cristo, é o rosto do amor de Deus. Jesus veio nos mostrar quem é Deus, veio nos revelar Deus a cada um de nós, mas ao mesmo tempo Ele vem nos mostrar como que Deus ama, que Deus continua
nos conduzindo, nos amparando, Deus continua manifestando o seu amor por cada um de nós. E como que Deus age? O amor é muito concreto, o amor tem rosto, tem direção. Ele age perdoando, ele age dando pão a quem tem fome, ele age curando os doentes, ele age anunciando a palavra de Deus, acolhendo, indo ao encontro dos pecadores, indo ao encontro daqueles que estão à margem da sociedade. Então, tudo isso faz parte desse desígnio do amor de Deus que se torna concreto, que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Claro que o ápice deste amor de Deus por nós em Jesus Cristo aconteceu com a sua entrega total, com a sua doação total, a morte na cruz. Ao morrer na cruz, ele se entregou totalmente por cada um de nós. E nós podemos perceber isso até a última gota de sangue. Do seu coração aberto, saiu sangue e água. É a doação total. Quando não tinha mais sangue para sair, saiu água. Deus que se entrega totalmente. Ao mesmo tempo que o coração aberto manifesta uma entrega de Deus a cada um de nós, uma doação total de Jesus por cada um de nós, também é um coração aberto que nos acolhe. Mas Deus não nos deixou sozinho. Jesus, ao voltar para o Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo também é essa presença de Deus que continua ainda hoje conosco, que nos orienta, que nos ilumina, que nos conduz. É a presença do amor de Deus em cada um de nós. Santo Agostinho vai nos dizer que Deus é mais íntimo de nós que nós de nós mesmos. Meu amigo, minha amiga, essa é a mensagem para você. Fazer essa experiência deste amor de Deus por cada um de nós é a maior graça que podemos receber. Você deve abrir-se à ação deste amor, acolher este amor, e quem acolhe este amor, manifesta, vive este amor na doação a cada irmão, a cada irmã. Olá, amigo do Bênção da Manhã. Hoje vamos conversar sobre a missão da Igreja e a doutrina social. A missão da Igreja é, primeiramente, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a razão da sua existência. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser anunciado constantemente pela Igreja. E esse Evangelho, além de conter uma forte dimensão espiritual, que faz com que cada pessoa tocada pela sensibilidade do Evangelho se relacione primeiramente com Deus, também deve, é o que o Evangelho pede, se relacionar com o próximo. Dessa forma, na relação com o próximo, vai surgindo e são geradas uma série de outras necessidades. Uma relação que deve ser pautada pelo amor, mas também que deve ser pautada por aquilo que são os horizontes do próprio ordenamento das relações humanas. A justiça, a fraternidade, o direito dos povos, a subjetividade e por aí vai. Numa caminhada de uma igreja que já celebra para mais de 2000 anos, é natural pensar que num contexto social bastante amplo, né, de diversas culturas, em diversas épocas e com diversos povos, a igreja sinta a responsabilidade de desenvolver um conteúdo ou um conjunto de conteúdos bem específico. A esse conteúdo a gente chama doutrina social da igreja, que é uma forma bastante contundente da igreja também manifestar o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, traduzida nas situações concretas das pessoas, das organizações sociais e dos povos. Então, em síntese, a doutrina social da Igreja e o Evangelho andam de mãos dadas e são realidades inseparáveis. Os fundamentos da doutrina social da Igreja, ainda que sofisticado por perspectivas filosóficas de cada tempo, de cada época, por vertentes sociológicas igualmente de cada tempo e de cada época, são sempre inspiradas fundamentalmente no horizonte do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o magistério da Igreja sempre se preocupa com as questões sociais. É muito comum em cada pontificado, desde épocas longínquas, a publicação principalmente de encíclicas voltadas para a temática social. Talvez coubesse a pergunta
como trabalhar a doutrina social da Igreja no atual contexto da Igreja Católica. É preciso trabalhar bastante para superar algumas mentalidades um pouco mais polarizadas que veem como se fosse função da Igreja um trabalho mais orientado para a dimensão espiritual transcendente do ser humano. Por certo, isso é connatural ao próprio Evangelho, mas também é connatural ao próprio Evangelho que as questões sociais legítimas de cada povo, em cada contexto, em cada sociedade, precise também ser trabalhada à luz da fé e à luz do Evangelho. Então, o trabalho hoje, né, é desenvolver uma teologia consistente que faça valer novamente esses temas da doutrina social, amparados por uma reflexão desde uma teologia bíblica bem fundamentada, passando por todo o campo da ética e da moral social, até chegar também nos desdobramentos pastorais que isso implica, não é? Esse tema da doutrina social, ou a variedade dos temas propostos pela doutrina social, constitui, sim, uma constante na pastoral e na pregação do Evangelho. Por isso, é bastante fecunda qualquer iniciativa que faça voltar esses temas à reflexão e à meditação. Olá, amigos do programa Bênção da Manhã. Hoje vamos refletir sobre um dos pontos centrais da doutrina social da Igreja, a pessoa humana e seus direitos. A Igreja sempre começa a sua reflexão social com uma verdade fundamental, a dignidade da pessoa humana. O ser humano não é uma simples peça de um sistema econômico ou político. Não é apenas um número, um dado, uma estatística. Cada pessoa é única, é imagem e semelhança de Deus. É dotada de inteligência, vontade e liberdade, e chamada a viver em comunhão com Deus e também com os outros. Essa dignidade, ela é inviolável. Ela não depende de raça, condição social, saúde ou desempenho. Não vem do Estado nem de acordos humanos. Ela tem sua origem no próprio Deus, Criador de todos. Por isso, toda organização social, política, econômica deve sempre servir a pessoa e jamais usá-la como instrumento. Dessa dignidade nascem os direitos fundamentais, direitos que são universais, inalienáveis e invioláveis. Eles não são concedidos pelos governos, mas devem ser reconhecidos por eles. O primeiro de todos é o direito à vida, desde a concepção até a morte natural. Sem o direito à vida, nenhum outro direito pode existir. Mas a discussão não para aí. A pessoa tem também direitos espirituais. O direito à liberdade de consciência e de religião. O direito de buscar a verdade, de professar a fé, de educar-se e de desenvolver suas capacidades. Tem direitos econômicos e sociais. O direito a um trabalho digno, ao salário justo, à propriedade privada com função social, ao sustento de sua família em condições humanas e dignas. No campo político, a doutrina social da Igreja afirma o direito de participação. A pessoa deve ter liberdade para expressar suas opiniões, associar-se e colaborar na construção da sociedade. Mas atenção, todo direito traz consigo também um dever. O exercício dos direitos deve sempre respeitar o bem comum, o bem de todos. Não existe verdadeira liberdade sem responsabilidade. Por isso mesmo que a Igreja rejeita dois extremos. De um lado, o individualismo radical, que pensa só no próprio interesse, deixando de lado toda a preocupação com a vida em sociedade, que é própria do ser humano, pois ele é um ser que sempre está se relacionando. De outro, um coletivismo que anula a pessoa em nome do grupo ou em nome de uma massa. Nós não somos apenas um grande grupo de indivíduos, mas uma comunidade de pessoas. Diante dos desafios de hoje, como o materialismo econômico,
o relativismo cultural, a negação da vida, a vivência da guerra e as desigualdades globais, a Igreja levanta sua voz. Ela proclama: a pessoa humana está no centro. A sua dignidade e seus direitos não são negociáveis. Só assim teremos sociedades verdadeiramente justas, solidárias e humanas. A doutrina social da Igreja assim nos oferece um caminho claro: defender a pessoa, promover seus direitos, buscar o bem comum e construir em tudo uma civilização do amor. Tenho pena deste povo. O documento Vaticano II fala disso. O problema é deles ou é seu também? Ou você tem pena e sente dó dos outros, ou você não tem pena e não sente dó de ninguém. Nem de pobres, enfermos, crianças, pessoas traídas e abandonadas, mães feridas na alma e gente com fome e desempregada. Ou você ajuda e fala das dores alheias, ou não está nem aí, porque você já tem seus próprios problemas. Ou você prega e canta a dor alheia, ou se omite, preferindo cantar e exaltar a vitória do Rei glorioso, ou cantar cantos intimistas, tipo Meu Jesus e eu. Ou você acorda todos os dias orando pelas dores e esperanças do povo que sofre, ou você passa anos e anos sem pregar ou cantar sobre a cruz dos outros. E sobre o que dói nas crianças, nos jovens, nos pais e mães, nos anciãos e nos que procuram emprego e não acham. As dores do mundo e do Brasil fazem você pensar e orar pelos outros, ou, ao menos, de vez em quando, viver para os outros. Quando Jesus disse que tinha pena do povo que ia com ele, não só teve pena, mas fez alguma coisa por ele, alimentou. Marcos 6, 34, 42. Quando rezamos na Salve Rainha e oramos pelos que sofrem neste vale de lágrimas, reconhecemos que há milhões de pessoas que choram, talvez bilhões. E por que será que choram? Jesus disse em Mateus 5, 4, que os que choram seriam consolados. Mas quem irá consolá-los? Certamente Jesus não virá do céu e numa gigantesca aparição tomará no colo todos os que choram. Ele conta com as palavras, sermões e canções dos consoladores dos aflitos, ou seja, nós. Perdemos essa capacidade de pregar, cantar e falar em defesa do povo? E por que perdemos isso? Por medo de sermos criticados e de nos acusarem de sermos comunistas, excessivamente políticos. E quem critica também não está fazendo política? Leia e releia os 150 salmos. Cerca de 120 deles falam de quem sofre e pede ajuda de Deus. Ou exorta quem canta para voltar-se para a pessoa e pelo povo oprimido. Pensemos nisso. O outro existe. E nós precisamos pensar nele.